Hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E hoje a gente vai aí de exercício, beleza? Vamos abordar com vocês aí hoje dois conteúdos altamente importantes, altamente recorrentes em concursos e vestibulares no Enem e um modo geral, beleza? Estamos falando aí do assunto semântica e funções da linguagem, né? Semântica, vamos aí conhecer um pouco sobre palavras polissêmicas, palavras homônimas, homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. Falar um pouco também sobre sinonímia e antonímia e falar aí sobre as funções da linguagem, as 6 funções da linguagem e os elementos da comunicação, resolvendo vários exercícios para vocês, beleza? Então valeu galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais recorrência, beleza? Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E vamos embora aí a nossa primeira questão, beleza? Então vamos lá, já acompanha aqui a primeira questão comigo, deixa eu pegar a minha canetinha. Muito bem, questão 1, nas frases João acendeu um cigarro pensativo e a lua acendeu lentamente, temos um caso de homonímia, né? Ele está dizendo que tem um caso de homonímia. Vamos analisar aqui esse caso, né, a qual a questão se refere. Tá, aqui temos um caso de homonímia, né? Pois as palavras em destaque, que no caso aqui acendeu e também acendeu, né? Ele diz que tem o mesmo som. Em qual das alternativas abaixo não há ocorrência de homonímia, beleza? Aí para você responder essa questão com qualidade, você deveria lembrar que as palavras homônimas são palavras que podem ter o mesmo som, chamadas de palavras homófonas, homônimos homófonos, palavras que têm a mesma escrita, que são chamadas de homógrafas, ou palavras homônimas perfeitas, né, que é quando coincide a sonoridade e a grafia, beleza? Vamos observar, já como ele não pediu aqui, ele simplesmente falou assim, né? Não há ocorrência de homonímia, não disse se era homógrafo ou se é homófona, então onde ocorreu homonímia está valendo, beleza? Então vamos lá. Júlia tem um canto muito afinado, tem aqui a palavra canto, né? E 2, encontramos a criança chorando em um canto, né? Vejam aqui vocês que a palavra canto na segunda frase e canto na primeira frase tem ao mesmo tempo a mesma grafia e a mesma o quê? Pronúncia. É, portanto, uma palavra homônima perfeita, ou seja, coincidiu grafia e som, beleza? Tem homonímia, não é essa a questão que nós queremos, não é essa a alternativa, né? Letra B. Um povo é pobre de cultura, tá aqui a palavra cultura. E 2, a cultura de um povo, muito bem, a cultura de um povo é demonstrada, desculpa aqui, é demonstrada, uma falha aqui na escrita, é demonstrada por meio da linguagem, muito bem, né? Então você tem aqui a palavra cultura e cultura, que ocorreu também nas duas frases, mas aqui nós não temos um caso de homonímia, nós temos um caso de quê? De polissemia. Aqui nós não temos palavras diferentes, nós temos a mesma palavra. Aqui no item 1 a palavra cultura e no item 2 a palavra cultura é a mesma palavra, só que com significados diferentes, beleza? Nesse sentido aí nós temos um caso de polissemia e não de homonímia, beleza? Vamos lá aqui para a letra C. Então nesse caso aqui, inicialmente, né, a gente já percebe que B seria a nossa alternativa, né? Letra B, porque eu não tenho, como já falei, homonímia mais polissemia, beleza? Vamos aqui, letra C, ó. Quem não goste, houve uma falha de novo aqui, caramba. Há quem não goste de suco de manga. Na confusão, João acabou rasgando a manga da camisa. Então aqui tem a palavra manga, né, mais uma vez. E tem aqui, ó, a manga da camisa. Vejam vocês que nos dois casos as palavras, né, são duas palavras diferentes, mas que coincidiu mais uma vez, tanto na grafia como na sonoridade. Temos aí mais um caso de homonímia perfeita, beleza? De homônimos, palavras homônimas perfeitas. A cliente pediu 500 gramas. Sim, né, que nós já vimos, né, que na letra C, no primeiro caso, manga se refere à fruta, né, e no segundo caso,
manga se refere à parte da camisa. Vejam vocês que são coisas totalmente diferentes. No entanto, as palavras coincidiram, né, na grafia e na sonoridade. Aqui eu tenho, ó, a cliente pediu 500 gramas de presunto e a grama do quintal cresce rapidamente. Aqui nós temos também grama e grama. Vejam vocês que nós temos mais um caso de homonímia, palavras homônimas perfeitas, né, coincidindo mais uma vez, né, a grafia e a sonoridade. Veja que apontam para objetos totalmente diferentes, né? No primeiro caso aqui nós temos uma medida de peso, né, no primeiro caso, e no segundo caso aqui nós temos o que? Uma vegetação, beleza? E letra E. Algumas pessoas dão o passo maior que a perna e eu passo... Desculpe. Eu passo minha vez, não vou jogar. Mas vamos ter aqui passo, né? Aqui, ó, nós temos mais uma vez. Algumas pessoas dão o passo, né? Passo aqui fazendo referência a andar, né? Dar um passo, dar uma caminhada e coisa e tal. E aqui você tem passo do verbo passar. Mais uma vez, houve uma coincidência na sonoridade e também na grafia. São, portanto, palavras homônimas perfeitas. Vejam vocês que nas letras, exceto B, na letra A, C, D e E, houve ocorrência de que palavras homônimas perfeitas, quando há uma coincidência no som e na grafia. No caso aqui de acendeu, né, nós não temos palavras homônimas perfeitas. Nós temos o que? Palavras apenas homófonas. Não é uma palavra, não são palavras homógrafas. Por quê? Porque tem grafia diferentes, beleza? Então, no caso aqui do enunciado, eu tenho um caso de palavras homônimas homófonas. E nos casos das alternativas aqui, eu tenho o caso de homonímia perfeita, que é uma coincidência tanto no som como na grafia, beleza? Ok, nesse caso aqui você poderia dizer, professor, eu não estou entendendo muito bem não, qual a diferença entre homonímia e polissemia, já que o senhor disse que na letra B eu tenho um caso de polissemia e nas demais alternativas eu tenho um caso de homonímia, beleza? Então vamos lá. Vejam aqui vocês que quando eu digo aqui, ó, vamos começar pelo enunciado. Acendeu é de colocar fogo, acender. Já que de acender é de subir. Vejam vocês que são coisas totalmente diferentes. No entanto, há uma coincidência, equivalência no que diz respeito ao som, beleza? No segundo, na letra A, eu tenho canto e canto. Só que canto é de cantar, no primeiro caso. E no segundo caso, eu tenho canto de fazer referência a um local, a um lugar, beleza? São coisas totalmente diferentes, beleza? Agora, como já falei, há uma coincidência aí na pronúncia e na escrita, beleza? Letra C, eu tenho manga, né, que é de fruta, e tenho manga, parte da camisa, coisas totalmente diferentes, né? Na letra D, eu tenho grama, que significa peso, e grama, que significa vegetação, coisas totalmente diferentes também. E na letra E, eu tenho aqui passo, que diz respeito ao movimento, né, cada movimento da caminhada ou da corrida, e tem passo do verbo passar. Então também são coisas diferentes, beleza? Então vejam vocês que as palavras elas coincidem na sonoridade e na grafia, mas fazem referência a elementos diferentes. Já na letra B não. A palavra cultura, né, em ambos os casos fazem referência ao mesmo elemento, só que é uma palavra polissêmica porque ela vai ganhando novos significados, né? Mas de qualquer forma vai ter sempre a mesma origem, né? A cultura vai estar sempre relacionada à questão dos conhecimentos, das crenças de um povo e assim da linguagem, né? Dos hábitos e assim sucessivamente, beleza? Da música, da arte e assim sucessivamente. Agora, dentro de um determinado contexto, essa palavra cultura pode fazer referência mais a um elemento do que a outro, né? Beleza? Então valeu, galera. Vamos aí para a nossa próxima questão, beleza? Questão de número 2 que diz assim, vamos pegar a canetinha de novo aqui. Observe as seguintes frases. Eu não tive nada a ver. Olha aqui, eu não tive nada a ver. E é preciso haver
mais responsabilidade com o dinheiro público. Muito bem. Sobre as palavras em destaque, que já estão aí destacadas, é correto dizer que representam um caso de polissemia. Para ser polissemia, eu teria que ter uma mesma palavra que acabou ganhando outros significados. A palavra polissemia, só rapidamente aqui, né? Ela é formada por dois radicais, né? Do grego. Poli significa vários e sema, que vem de semia, que vem de sema, semântica, de significado, né? Por isso que o nosso assunto aqui é semântica, né? Porque trabalha com relação a isso, com relação ao significado várias palavras. Eu estou sem o microfone hoje, a gente está pegando todo o barulho externo aqui, né? Então, semia vem de sema, é de semântica, significado, então vários significados, né? Então, a palavra polissemia significa vários significados, já as palavras homônimas, né, que está aqui, ó, homônimos, pela própria formação, a gente tem também o significado. Homo significa mesmo, igual, e nimo vem de nome mesmo, né? Então, mesmo nome, né? Ou mesmo nome ou na grafia, ou, como já falei, na pronúncia, ou nos dois, grafia e pronúncia, beleza? Então, vamos lá. O que é que ele quer? Sim, com relação a essas duas palavras, haver e haver, o que eu tenho um caso de que? Veja que a sonoridade é a mesma, mas a grafia não é. Então você tem aqui um caso de palavras homônimas iguais no som, mas não iguais na grafia, né? Então nós temos aqui palavras homônimas homófonas, mesmo som, beleza? Onde é que está isso aqui, ó? Na letra D, ó. Palavras homônimos homófonos, ou seja, mesmo nome, mesmo som, beleza? Se fosse a grafia igual, seria homônimos homógrafos. Se fosse iguais os dois, né? Iguais, como nós vimos nos casos anteriores, né? Que as palavras eram iguais no som e também na sonoridade, na pronúncia, aí nós teríamos o que? Homônimos perfeitos, beleza? Então ficamos aqui com a nossa letra D, português facinho, facinho, Zé Roberto, beleza? Então, galerinha, vamos aí à nossa terceira questão, beleza? Acompanhe aqui já o enunciado comigo, que diz o seguinte, né? Marque a opção em que a palavra destacada apresenta a grafia coerente com o sentido pretendido. Muito bem, né? Como nós já vimos, algumas palavras têm o mesmo som, no entanto, a grafia é diferente e isso faz com que ela, de acordo com a grafia, aponte também para significados diferentes. Por exemplo, você tem palavras que podem ser escritas com S ou com C, e às vezes existem as duas palavras, no entanto, o significado vai diferenciar de acordo com o uso do S ou do C, beleza? Então vamos aqui iniciar a primeira alternativa aqui, que era a letra A, que não está aqui, né? Mas vamos lá, que diz assim: o mandato do deputado foi cassado. Então a palavra que destaca aqui é cassado. Esse cassado aqui está coerente com o contexto, com o significado que se quer, vamos dizer assim, transmitir? Veja que cassado com cedilha significa o quê? Perseguir, correr atrás, né? Tentar pegar. Nesse caso aqui, não é esse significado que nós queremos, né? O mandato do deputado foi perseguido nesse sentido, né? Foi perseguido, né? Ele foi cassado no sentido de ser o quê? Cancelado, deixar de ter valor. Então, o deputado deixou aqui de exercer a função do deputado. Esse cassado deveria ser com SS, né? E não com cedilha, beleza? Então, o uso do cedilha aqui fez com que o significado aqui fosse incoerente com o que nós pretendíamos, beleza? Então, a letra o primeiro item aqui, letra A, está errado, não seria essa, né? Vamos lá para o segundo caso aqui, letra B, né, que diz assim: o preso ocupava a cela escura, né? Então, muito bem. Essa cela aqui foi cela com S. Cela com S significa um local onde as pessoas ficam trancafiadas, fechadas e coisa e tal? Claro que não, né? Esse cela com S aqui faz referência ao quê? A um arreio, né? Que é uma parte do ornamento que os cavalos usam, que é colocado em cima do cavalo e a gente senta em cima da cela, né? Aquilo ali é a cela, também é chamado de
Cela de bicicleta do interior nós também chamávamos de cela de bicicleta, né? É aquilo que a gente senta em cima, no caso do cavalo ou da bicicleta, né? Esse cela não seria com S, seria um C aqui, né? Seria cela, esse cela aqui a qual se refere, que seria o quarto, né? O local onde se fica preso, seria cela com C, né? E esse cela com S, como já falei, faz referência ao arreio do cavalo, uma parte do cavalo. No meu interior eu fiz muito isso, né? Papai criava cavalo, corria em vaquejada e a minha função era colocar a sela e tirar a sela do cavalo. Nesse caso, sela com S, né? E não sela com C, né? Então esse sela aqui com S estaria errado, porque faz referência, como já falei, ao arreio do cavalo, beleza? Então também não é esse aqui. Ele quer o quê? Em que o sentido, né, esteja coerente, né, esteja correto, né? Então, sela com S estaria errado, beleza? Joana não tem senso de humor. Esse senso aqui está correto com S ou seria senso com C? Muito bem, também existe a palavra senso com C, mas aí senso com C significa de um estudo estatístico, né? O IBGE realizou um censo, né? Que seria um estudo de contagem de pessoas ou de animais, ou seja lá o que for, que é como já falei, um estudo estatístico para se saber a quantidade de um determinado produto, de um determinado objeto, beleza? Então esse uso aqui com essa está correto, seria a nossa opção aqui, seria a letra C, beleza? Seria o que nós estamos procurando. O senso com S realmente faz sentido, aquele senso de humor que faz referência também a um senso crítico que está relacionado à questão do saber, do julgamento, do raciocínio, né? Esse senso aqui do sentir, né? Então esse senso aqui está correto com S, beleza? Vamos aqui para a letra D. O juiz diferiu, né? Diferiu o pedido de liberdade do réu. Diferiu aqui no sentido seria o que? De concedeu a liberdade ao réu. Não? Só que esse concedeu, né? O sinônimo não seria diferiu com I, seria deferiu, né? Que é o mesmo que concedeu, permitiu. Então esse uso com I aqui também estaria o que? Errado. O uso seria deferir e não diferir, né? Diferir seria, vamos dizer assim, estabelecer as diferenças, né? Ah, ele diferiu, percebeu, distinguiu algum objeto, algum trabalho, alguma coisa com diferenças, né? São diferentes, são coisas diferentes, né? Isso difere, ou seja, é diferente, né? Diferir seria de ter características diferentes, beleza? E aqui você tem, é preciso discriminar os votos conscientes e os votos vendidos. Nesse discriminar aqui seria deixar de ser crime, né? Antigamente, né, houve um tempo, há muitos e muitos tempos atrás, que a traição, sobretudo a traição feminina, era vista como um crime, né? Então seria discriminar, deixar de ser crime, né? Esse é aquele que queria dizer discriminar, que seria também o mesmo que separar, né? Vamos discriminar o material, os objetos e coisa e tal, e fazer uma verificação para separar algum objeto de outro, por exemplo, né? Seria discriminar aqui nesse sentido aqui, de separar os votos conscientes dos votos vendidos. Também o termo discriminar é utilizado no sentido de tratar com preconceito. Você tratou alguém com discriminação, seria você ter, vamos dizer, separado alguém, né, segregado alguém devido às suas características, e isso é visto como preconceito. Então, de discriminar acabou assumindo esse sentido também de tratar com preconceito, beleza? Então, de todas as alternativas aqui, apenas a palavra senso foi escrita corretamente, porque foi escrita com S e não com C, beleza? Os demais apresentam falhas aqui, como já falei, seria discriminar com I e não com E, né? Aqui na letra D seria deferir com E e não com I. Cela aqui seria cela com C, que faz referência a um local, um quarto, uma sala pequena, coisa e tal, onde as pessoas ficam presas, né? E aqui caçado seria caçado com S no sentido de cancelar e não caçado com C, dilha, que significa perseguir, correr atrás, beleza? Valeu, galera! Então, galera, vamos aí à nossa quarta questão, né? Vamos lá. Leitura aqui de um texto, né? Rapidamente com vocês. Muito bem.
acompanha a leitura comigo, que diz assim, né? Aqui, covardes batem, vencedoras combatem. Aí na segunda coluna aqui, vamos vencer a violência contra a mulher, Disque 180 e denuncie, beleza? Você tem aqui algumas logomarcas de algumas instituições, beleza? Então vamos lá. Questão número 4 diz assim: a análise global do texto ao lado revela que ele tem principalmente uma função. Muito bem, qual a função desse texto? Ou seja, ao se criar um texto dessa natureza, qual era a função? Que nós chamamos também de intenção comunicativa. Todo texto tem uma intenção comunicativa. Qual a intenção comunicativa desse texto? Muito bem, era lúdica. O que é lúdica? Lúdica diz respeito a um universo infantil, voltado para animação, para brincadeira com crianças e coisa e tal. Ele tem esse caráter lúdico, né? Então não tem. Tem um caráter poético, ele tenta emocionar, tenta fazer uso vamos dizer assim, de uma linguagem expressiva, onde o eu lírico se expressa os sentimentos, fala dos sentimentos e coisa e tal. Tem essa preocupação, né? Claro que não. Expositiva, o que é expositiva? Expositiva é tentar discorrer sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, né? Explicar, expor. Ele tem essa função também, né? Publicitária, tem um caráter publicitário, tem um caráter informativo. Muito bem. Aqui, se você conhecesse um pouco, né, sobre os gêneros discursivos, gêneros textuais, você iria perceber claramente, facilmente, que você está diante aqui de um texto de um texto de campanha publicitária, né? E o texto de campanha publicitária tem essa função, né, de promover uma ideia, né, de tentar, vamos dizer, chamar a atenção, né, da sociedade para um determinado tema, tentar despertar nos leitores uma consciência, uma atitude, coisa e tal. Então, esta é uma característica dos anúncios publicitários, dos textos de campanha, beleza? Então, você tem um texto de campanha publicitária que tenta, exatamente como já falei, tentar fazer com que o leitor desperte, se conscientize, tome uma atitude diante do assunto abordado, beleza? Então, aqui é claro que nós temos pelo próprio gênero, né? O texto é uma campanha publicitária, seria aqui a nossa letra D, beleza? Não é informativo. Se ele tivesse aqui vamos, por exemplo, um infográfico, né, com dados estatísticos, fazendo um levantamento de quantas mulheres são agredidas por dia, por hora e coisa e tal, fazendo um levantamento de quantas mulheres sofrem violência psicológica, física ou são vítimas de homicídio e coisa e tal, aí sim nós estaríamos dentro do campo informativo. Veja que aqui nós não temos muita informação, apenas o que? Tem um texto, né, que convida, né, o leitor, como já falei, a tomar uma atitude nesse sentido aqui por meio, né, de vamos vencer a violência contra a mulher, Disque 180 e denuncie, beleza? Então é um texto que tenta transmitir uma ideia, né, fazer com que as pessoas abracem uma determinada causa, beleza? A função aqui é o que, como já falei, publicitária, letra D. Mais uma vez, o seu conhecimento sobre tipos de texto e também sobre gêneros textuais iria lhe ajudar a resolver essa questão aqui com mais facilidade, beleza? Próxima questão também, levando em consideração ainda o mesmo texto, que diz assim, questão número 5. Podemos dizer que nesse texto predomina que função da linguagem? Aqui sim nós estamos não na função social do texto, mas sim na função da linguagem. Existe uma diferença entre função social, né, que é, como já falei, a intenção comunicativa do texto dentro da sociedade, e aqui ele está falando sobre a função da linguagem. Então, que função da linguagem predomina nesse texto? Mais uma vez, se você tivesse também retomando o conhecimento sobre o gênero textual anúncio publicitário ou campanha publicitária, você responderia essa questão facilmente, porque geralmente, né, os anúncios, né, de publicidade ou as campanhas publicitárias, ela foca em quem? Foca no receptor da mensagem. E qual é a função da linguagem que se sobressai quando o texto foca no receptor? É claro que é a função que, ó, letra D aqui, ó, função apelativa ou também chamada de conativa. Sempre que o texto se volta para o leitor, que estabelece uma interação, um diálogo, uma conversa com o leitor,
tentando convencer o leitor a fazer algo, coisa e tal, a tomar alguma atitude, como já falei. Nós estamos dentro da função da linguagem apelativa, ou como já falei, conativa, né? Focada no receptor. Fática. Quando é que é fática? É quando eu foco no canal da comunicação, né? Quando eu testo o canal para saber se a mensagem está chegando, ok, está me entendendo? O que foi, que barulho é esse, coisa e tal. Quando eu foco no canal, para saber se a mensagem está sendo transmitida com qualidade, eu estou o quê? Na função fática, metalinguística. Metalinguagem, quando o texto volta-se para si mesmo, quando a linguagem volta-se para abordar, para discutir a si mesmo, né? Então não é isso que está ocorrendo aqui. Poética, quando há uma preocupação, todo texto publicitário também tem uma função poética, né? Por quê? Porque há uma preocupação com a organização da linguagem, como é que as imagens vão ser organizadas. Então houve uma preocupação assim aqui poética, é claro que existe. Nesse texto aqui também há a ocorrência da função poética, mas a função apelativa ou conativa ela predomina, beleza? Mas nos textos publicitários, nos anúncios publicitários, geralmente há uma preocupação com a mensagem sim, e aí acaba ocorrendo a função poética da linguagem, beleza? E aqui emotiva. Emotiva é quando o quê? Quando o texto, né, foca no eu lírico, né, emotiva, no emissor, quando a preocupação é demonstrar os sentimentos de quem escreve, os sentimentos, as emoções, as angústias, os sonhos, e assim, o pensamento e assim sucessivamente, beleza? Nesse caso aqui, nós não estamos focando nos sentimentos de quem escreve, mas como já falei, estamos tentando atingir quem ouve, que é o nosso receptor, beleza? Por isso que, como já falei, a resposta aqui seria apelativa, letra D. Valeu, galera? Português facinho, facinho com Zé Roberto. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente resolve mais 5 questões referente a esse conhecimento. Beleza? Como já falei, é um conhecimento altamente recorrente aí em concursos, em vestibulares, no Enem, de um modo geral. Beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais recorrência. Beleza? Simbora, galera. Valeu, galera. Até a próxima.